Brasil registra a primeira morte relacionada à varíola dos macacos. Polícia e Receita Federal fazem operação para investigar golpe financeiro. Preço da gasolina será vendido às refinarias mais barato a partir desta sexta-feira. Número de conversões para automóveis para gás natural cresceu em 2022. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, dia 29, o Brasil registrou a primeira morte por varíola dos macacos, o óbito de um homem de 41 anos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a pasta, o paciente apresentava baixa imunidade e comorbidades, incluindo um quadro de linfoma, câncer no sistema linfático que levaram ao agravamento clínico. O homem passou por internação em hospital público em Belo Horizonte e cuidados intensivos. A causa da morte foi apontada como choque séptico agravada pela infecção pelo vírus monkeypox. E ainda falando sobre a varíola dos macacos, a Prefeitura de São Paulo confirmou 3 casos da doença em crianças no município. A Prefeitura de São Paulo confirmou registro até o momento de 3 casos de varíola dos macacos em crianças no município. São as primeiras notificações no público infantil. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, todas estão em monitoramento sem sinais de agravamento. No dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde decretou que a doença é uma emergência de saúde pública de caráter global. A entidade levou em consideração o cenário extraordinário da doença, que já chegou a mais de 70 países. O primeiro caso europeu foi confirmado em 7 de maio no indivíduo que retornou à Inglaterra da Nigéria, onde a varíola dos macacos é endêmica. O vírus pode ser transmitido por meio do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, bem como através de objetos compartilhados, como roupas de cama e toalhas. A OMS também admitiu nessa semana que a transmissão também pode ocorrer através do contato sexual. Segundo uma pesquisa realizada em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 34 milhões de pessoas perderam 13 ou mais dentes no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE e divulgada em 2020, destacam que 34 milhões de brasileiros adultos perderam 13 ou mais dentes. Outros 14 milhões vivem sem dente nenhum após perdas ao longo da vida. Esse é um dado que contrasta com o fato de o Brasil ser um dos países com o maior número de dentistas por habitantes no mundo. Janaína Silva, que é dentista, fala quais os principais cuidados para se ter com a saúde bucal. Em primeiro lugar, que a gente tem que ter é a escovação. Escovar mais de uma vez ao dia, o ideal é que você escove pelo menos 3 vezes ao dia. Então a escovação e o fio dental são as nossas principais armas. A cirurgiã dentista enfatiza quais sinais podem servir de alerta para que a pessoa procure um especialista. Gengiva sangrou, sensibilidade, com dor, dor frio, gelado, tudo isso você já liga o sinal, já procura o dentista. Segundo Janaína Silva, a frequência ideal para se ir ao dentista varia de caso a caso. É preconizado de 6 em 6 meses, mas eu costumo dizer que cada pessoa reage de um jeito. Tem pacientes que a gente precisa acompanhar a cada 3 meses, porque tem uma recorrência em problemas gengivais. Então, eu costumo dizer que cada pessoa é de um jeito. A dentista esclarece quais as principais doenças que podem ser identificadas na ida ao consultório do dentista e falou um pouco sobre a sensibilidade. Nós temos como principal prevalência a cárie, mas não podemos esquecer da gengivite e a periodontite, que é conhecida como piorreia. Sensibilidade não é normal, significa que tem algo errado naquele local.
né? Então precisa ser averiguado, sim. Janaína detalhou ainda quais os principais tratamentos para problemas relacionados à saúde bucal. Os principais tratamentos que a gente fala é a raspagem, a tartarectomia pela presença de tártaro, né? A profilaxia, a limpeza e as restaurações, que são tratamento para cárie. E a seguir, a pauta é política e os dados da taxa de desemprego no Brasil. Bolsonaro contesta manifesto pró-democracia, de empresários e banqueiros. Portaria dispensa parecer para concessão de benefício do INSS. Assuntos para a pauta política. O presidente Jair Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira e questionou os motivos que levaram setores da economia brasileira, como empresários e banqueiros, a assinarem um manifesto pró-democracia. Segundo o chefe do executivo, trata-se de uma nota política em ano eleitoral. O mandatário ressalta que durante os 3 anos e meio encontra-se à frente do Palácio do Planalto e nunca houve uma palavra, ação ou gesto que falasse em controlar mídias ou a imprensa. Bolsonaro aproveitou para pontuar que, se não tivesse viés político, também assinaria o manifesto. O Ministério do Trabalho e da Previdência e o INSS publicaram uma portaria conjunta nesta sexta-feira que disciplina a dispensão de emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal em casos de incapacidade laboratorial. Com a medida, a concessão de benefícios de auxílio por incapacidade temporária será realizada por meio de análise documental por parte do INSS, quando o tempo de espera para a realização da perícia médica na unidade for superior a 30 dias. A modalidade não é válida para casos de acidente. E a Polícia Federal e a Receita Federal fazem operação para investigar golpe financeiro de falsos investimentos na Bolsa. A Polícia Federal, em trabalho conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Traders, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que praticava crimes contra o sistema financeiro nacional, contra o mercado de capitais e realizava práticas conhecidas como pirâmide financeira em diversas cidades paranaenses. Os investigados se apresentavam como traders para captar economias de vítimas e investidores, a fim de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários. A investigação apontou que os retornos acima daqueles praticados no mercado eram prometidos lucros de até 6,4%. Embora as mesas proprietárias apresentassem perdas consistentes. As operações eram feitas através de pelo menos 22 empresas não autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários a captar recursos e realizar investimentos no mercado. Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à Comissão de Valores Mobiliários. Foram mobilizados aproximadamente 70 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal para o cumprimento de 17 mandados judiciais em cidades paranaenses. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de automóveis, imóveis e criptomoedas. As ordens foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba. De acordo com a Petrobras, o preço da gasolina vendida às refinarias fica 3,88% mais barato a partir desta sexta-feira. O valor médio do litro passa de R$ 3,86 para R$ 3,71 na segunda redução consecutiva. Os preços de venda de combustíveis às refinarias pela Petrobras são um dos fatores de composição do preço final dos combustíveis, junto com imposto e fatia de distribuidoras e revendedores. A análise de atestado para o INSS pode ser feita via aplicativo, segundo o Ministério do Trabalho.
Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e pelo Instituto Nacional do Seguro Social uma portaria que prevê que os segurados da Previdência Social que precisam passar por perícia médica poderão cadastrar a documentação médica por meio do aplicativo Meu INSS, para que a avaliação do atestado seja feita de forma remota por perito médico federal. Ela dispensa a emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal para casos de incapacidade laboral do segurado. Segundo o Ministério, a portaria possibilita a concessão de benefício por incapacidade temporária por meio de análise de atestado ou laudo médico apresentada pelo requerente. A portaria prevê ainda que a concessão desse tipo de benefício será feita por meio de análise documental do INSS. Somente será possível nas localidades em que o tempo entre o agendamento e a realização da perícia médica seja superior a 30 dias. É o que informou o Ministério. A expectativa é que, com a medida, o atendimento pericial de segurados ganhe uma agilidade, reduzindo o tempo de espera por perícias. De acordo com a portaria, os benefícios concedidos por meio da análise de atestado não poderão ter duração superior a 90 dias, ainda que de forma não consecutiva. E o requerimento para o novo benefício por meio da análise de atestado somente será possível após 30 dias da última análise realizada. Nos casos em que o benefício não seja concedido devido ao não atendimento dos requisitos estabelecidos na portaria, o segurado poderá fazer o agendamento para a realização de uma perícia médica presencial. Segundo o levantamento do IBGE, o desemprego no Brasil recua a 9,3%, menor taxa desde 2015. De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego no Brasil manteve a trajetória de queda registrada e fechou o primeiro semestre do ano em 9,3%, o menor percentual apurado desde dezembro de 2015. Mesmo com a queda, o percentual ainda representa que 10 milhões e 100 mil profissionais estão fora da força de trabalho, um recuo de 1,8 ponto percentual na comparação com os 3 meses anteriores, o que representa 1 milhão e 900 mil pessoas a menos em busca por uma colocação profissional no país. O levantamento mostra ainda que, pela segunda vez consecutiva, a população ocupada chegou a 98 milhões e 300 mil e atingiu o maior valor desde o início da série histórica da pesquisa. No comparativo com o trimestre anterior, o contingente saltou 3,1%, com 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho, sendo 1 milhão e 100 na informalidade. Falando no aumento da ocupação, a pesquisadora aponta para a expansão disseminada entre diversas atividades econômicas, com destaque para o comércio, 3,4%, a indústria, 2,7%, e a administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 4,5%. No comércio, o aumento foi de 617 mil pessoas frente ao trimestre anterior e na indústria de 332 mil. Outros crescimentos significativos foram registrados pelos setores de construção, com 3,8%, informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com 3%, outros serviços, com 3,2% e serviços domésticos, com 4%. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, o número de conversões de automóveis para o gás natural veicular cresceu no primeiro semestre de 2022. Pelo segundo ano consecutivo no Brasil, o número de conversões de automóveis para gás natural veicular cresceu no primeiro semestre. O número de veículos que migraram para o GNV subiu 6,54% entre janeiro e junho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021. Vilmar Pontes, que é presidente da Associação dos Convertedores de GNV em Fortaleza, esclarece qual o diferencial no uso do gás natural veicular e quanto, em média, representa de economia para o bolso do consumidor quando comparado a outros combustíveis.
O grande diferencial do GNV foi, como eu sempre venho dizendo, que primeiro é o meio ambiente e a sustentabilidade. Hoje a gente vive no meio de muita poluição, mas o grande diferencial também do GNV hoje é a questão da economia. Hoje um carro convertido com GNV, dependendo do valor do produto, ele pode chegar de 50% a 60% de economia. E se for comparado com a gasolina, ele se aproxima de 50%. Quando nós falamos com o álcool, esse valor pode se aproximar até 60% de economia. O presidente da associação fala como se dá a instalação do GNV e apresenta os dados atuais em relação ao estado do Ceará. A instalação do GNV, primeiro passo, você tem que procurar uma convertedora homologada pelo Inmetro. Isso é primordial, até pela segurança do nosso cliente. Você faz a instalação, procura o Detran e faz a sua inspeção em um órgão de inspeção. Hoje nós temos no estado do Ceará cadastrado pelo Denatran cerca de 55 mil veículos rodando a gás natural. Esses dados são carros cadastrados, mas nós temos clandestinos por volta de 30 mil veículos. Então, se nós somarmos todos esses veículos, gira em torno de 80 a 85 mil veículos rodando a gás natural no estado do Ceará. Vilmar Pontes enfatiza os cuidados necessários para quem procura a instalação do GNV. O grande cuidado que a gente fala é sempre você procurar uma convertedora que ela esteja ligada ao Inmetro. Muitos acidentes às vezes acontecem por pessoas fazerem instalações clandestinas, que isso às vezes atrapalha até para o próprio consumidor do GNV. O presidente da ACGNV Ceará ressalta a importância de incentivo por parte dos governos. Hoje, em alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, existe o incentivo do IPVA. A nossa expectativa é que até o final do ano nós consigamos, junto com o governo do estado, junto com a Segás, um incentivo melhor para os consumidores do GNV. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens do dia. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. O ministro da Agricultura italiana, Stefano Patuanelli, afirmou que uma seca histórica na Itália pode colocar em risco 30% da produção agrícola do país, ameaçando a produção de alimentos básicos como azeite, arroz arbóreo e tomate. A última pesquisa do governo mostra que a Itália perdeu quase um quinto de seu abastecimento de água de 1991 a 2020, em comparação com 1921 a 1950. A retração da economia dos Estados Unidos pelo segundo trimestre consecutivo pode levar o Banco Central americano a subir menos a sua taxa básica de juros, fator que deve amenizar a recessão esperada para conter a alta da inflação, que está no maior patamar em 40 anos. A economia dos Estados Unidos encolheu 0,9% no segundo trimestre de 2022, em termos atualizados, depois de recuar 1,6% nos 3 meses anteriores, segundo dados divulgados na última quinta-feira. De acordo com o Eurostat, a inflação anual da zona do euro foi de 8,9% em julho. Esse é o maior nível da história. A alta dos preços foi puxada por alimentos, bebidas e energia. Os preços são impactados pela guerra entre Ucrânia e Rússia, que afeta o mercado de combustíveis. O Banco Central Europeu subiu na semana passada a taxa básica de juros pela primeira vez desde 2011. O percentual subiu de menos 0,5% para 0%. A alta dos juros nos países da Europa serve para controlar a inflação. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta sexta-feira. Em seu último dia de visita ao Canadá, o Papa Francisco disse a líderes indígenas que estava pesaroso pelo fato de católicos terem apoiado políticas opressivas e injustas contra os nativos. O Papa, de 85 anos, se reuniu nesta sexta-feira com uma delegação indígena na residência do arcebispo de Quebec, antes de partir para uma breve parada no território ártico de Nunavut, que o
que o Canadá criou em 1999 para o povo inuit. A expansão da ocupação no segundo trimestre deste ano foi disseminada entre diversas atividades econômicas, como indicam os dados da PNAD contínua, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os destaques foram comércio, indústria, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Ministério da Infraestrutura, assinaram hoje em Juiz de Fora o termo aditivo de renovação antecipada da Malha Sudeste, concedida em 1996 por 30 anos. A prorrogação consiste em mais 30 anos a partir de 2026. A operação da malha corresponde aos serviços que se executam sobre a principal infraestrutura ferroviária do Sudeste brasileiro, região mais populosa do país e relevante para a economia nacional. E fica por aqui o jornal desta sexta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.